Você já percebeu que a maioria das pessoas corre atrás da riqueza como se fosse uma corrida sem fim, mas nunca olha para o lugar mais óbvio, o próprio espelho? Parece loucura, mas é exatamente aí que o segredo do sucesso se esconde, na sua frente todos os dias, esperando para ser ativado. Napoleon Hill chamaria isso de um decreto de automestria. Florence Scovel Shinn diria que é o ritual do invisível, e ambos concordam. A palavra certa, proferida com fé, transforma a realidade mais rápido do que qualquer esforço externo. E aqui está a polêmica. Você pode passar anos buscando cursos, livros e mentorias, enquanto o verdadeiro poder está naquilo que você já possui, sua voz e sua presença. Imagine que cada manhã você olha no espelho e, sem perceber, está reforçando seus limites ou liberando sua abundância. Parece simples demais para funcionar, certo? Mas é exatamente essa simplicidade que deixa os céticos desconcertados e mantém a maioria presa na escassez. O que você está prestes a descobrir não é teoria, é a prática que pode mudar sua vida em dias, se aplicada corretamente. É contraintuitivo. Quanto mais direto e simples o ritual, mais profundo é o efeito. A recompensa rápida, uma sensação imediata de poder, clareza e alinhamento com Deus, pronta para ser sentida assim que você decidir agir. Ao longo deste vídeo, você vai aprender como transformar cada palavra que sai da sua boca em um decreto de prosperidade, como assumir sua posição de herdeiro e como o espelho que antes era apenas reflexo se torna um portal para a abundância, riqueza, segundo a Bíblia, e sucesso com propósito. Prepare-se para entender o que poucos ousam ensinar, que você já tem tudo o que precisa para prosperar. E que o passo que falta é simples, direto e poderoso. Está pronto para ativar o ritual proibido que vai mudar a sua vida? Então continue comigo, porque o que você verá a seguir pode parecer inacreditável, mas é real. Dizem que o portal para a abundância está escondido em algum templo distante, guardado por mestres secretos e rituais esquecidos. Mas a verdade, a que poucos têm coragem de encarar, é que ele está bem diante de você, no reflexo do espelho. Napoleon Hill chamava esse momento de decreto de automestria, porque é ali, na solidão do olhar, que o verdadeiro sucesso começa, quando você assume o comando da própria mente. Não há ouro enterrado em montanhas, nem fórmulas mágicas. O que há é o poder de reconhecer que Deus lhe deu um espírito criador, e esse espírito responde à forma como você se enxerga. Quem busca prosperar com propósito precisa primeiro se ver digno da riqueza que pede. Pense nisso. Todas as manhãs, o espelho devolve mais do que um rosto, ele devolve uma história. Alguns veem cansaço, outros veem potencial. E essa diferença muda tudo. Porque o espelho é como um portal invisível entre o mundo físico e o mental, um ponto de conexão entre fé e dinheiro, entre o que você acredita e o que manifesta. Napoleon Hill dizia que ninguém enriquece enquanto duvida de si mesmo, e essa é uma verdade tão profunda quanto bíblica. Assim como imagina em sua alma, assim ele é, diz o livro de Provérbios. Quando você começa a olhar para si e dizer, eu posso, eu sou capaz, eu recebo, algo muda no campo invisível ao seu redor. O mentor que entende as leis do sucesso sabe que a automestria é o primeiro degrau da escada da prosperidade, porque não é possível dominar o mundo sem antes dominar o espelho. É ali que nascem as declarações que constroem o futuro, as palavras que, ditas com fé, moldam a realidade. Muitos passam pela vida tentando abrir portas externas, mas o portal mais poderoso é aquele que se abre dentro da mente quando você se reconhece como herdeiro de Deus. E, curiosamente, esse é apenas o começo do mistério, porque a próxima revelação está no poder oculto que suas próprias palavras exercem sobre o reflexo que o observa. Não é magia,
é lei, Florence Scovel. Shin chamava isso de decreto do invisível, o poder criador que se manifesta quando você fala com fé. Napoleon Hill, com seu olhar prático sobre o sucesso, chamaria isso de pensamento planejado. Ambos concordavam em algo essencial. Suas palavras são sementes, e o espelho é o solo onde você as planta. Cada frase que você diz sobre si mesmo se transforma em uma ordem ao subconsciente, e ele, obediente, trabalha silenciosamente para tornar aquilo realidade. Quando você diz "eu não posso", está emitindo um decreto de falência. Quando você diz "eu recebo", você está acionando a lei da atração em sua forma mais pura. Há quem ria disso, até perceber que a vida tem reproduzido exatamente o que ele diz todos os dias. Já notou como as pessoas que vivem reclamando parecem atrair sempre os mesmos problemas? Florence dizia que a palavra é o pensamento tornado visível, e Hill afirmava que o que a mente concebe e acredita pode alcançar. É o mesmo princípio, dito em linguagens diferentes, a da fé e a da mente. Se você começar a falar com propósito diante do espelho, algo poderoso acontece. O reflexo não devolve só sua imagem, ele devolve sua vibração. E a prosperidade, como toda energia, só responde a quem está em sintonia com ela. Imagine um simples exercício. Todos os dias, olhe para o espelho e diga 3 vezes, com convicção: "Eu recebo a abundância de Deus em todas as áreas da minha vida." Faça isso como quem fala com um velho amigo, não como quem recita uma fórmula mágica, porque a força está na emoção, não na repetição. Hill dizia que fé é um estado mental que pode ser induzido pelas palavras. É exatamente isso que acontece aqui. Você treina o cérebro para crer antes de ver. E quando o verbo se torna carne, o impossível começa a se mover. E é aí que surge a diferença entre quem apenas fala e quem se transforma. E essa diferença começa na forma como você se enxerga. Napoleon Hill dizia que a autoconfiança é a base de toda realização. E ele estava certo, porque ninguém atrai aquilo que acredita não merecer. A forma como você se vê determina o quanto o mundo te oferece. Quando uma pessoa se enxerga pequena, ela começa a falar, agir e decidir de acordo com essa imagem distorcida. E o resultado? Pequenos sonhos, pequenas oportunidades, pequenos ganhos. Já quando ela se vê como alguém guiado por Deus, digno da prosperidade e do sucesso com propósito, a própria vida se curva diante dessa convicção. A autoimagem é o molde da realidade. O espelho invisível que reflete suas crenças mais íntimas. Muita gente ora pedindo riqueza, mas fala com a voz de quem duvida. Pede prosperidade, mas se olha com culpa. Isso é como tentar plantar flores num solo que acredita ser deserto. Hill chamava essa desconexão de fé vacilante. E ele sabia que nenhuma semente cresce em solo dividido. Por isso, diante do espelho, suas palavras têm um peso espiritual. Cada "eu sou" que você declara é uma construção mental, e cada "eu não sou capaz" é uma demolição. Quer mudar sua realidade? Comece mudando o reflexo que você decide enxergar, porque é impossível prosperar com propósito se você ainda acredita ser indigno da própria bênção. Pense em alguém que conseguiu mudar a própria vida, talvez um empreendedor, um artista, ou até um simples trabalhador que decidiu estudar à noite. Todos eles, em algum momento, acreditaram mais no que poderiam ser do que no que pareciam ser. Essa é a diferença entre o fracasso e a vitória, a visão interior. Hill afirmava que o sucesso começa com um propósito definido e uma fé ardente em si mesmo. Quando você se olha no espelho e declara "eu recebo", está plantando essa fé ardente. E nas entrelinhas, começando a descobrir que o espelho é mais do que um reflexo. Ele é um portal para a sua verdadeira identidade. O espelho não mostra apenas um rosto, ele revela uma identidade. Napoleon Hill chamava isso de objetivo definitivo,
o ponto central da mente que define quem você acredita ser e o que você está disposto a conquistar. A maioria das pessoas se olha, mas não se enxerga. Vê o cansaço, o passado, os erros, mas não percebe o potencial. E é exatamente por isso que continuam presas ao mesmo ciclo de escassez. O espelho, na verdade, é um portal, e cada frase dita diante dele é uma chave que destranca uma nova realidade. Quando você diz "eu recebo", está usando uma dessas chaves, abrindo uma porta que conecta o visível ao invisível, o natural ao espiritual. Pense em como as palavras certas transformam tudo. Um "você consegue" pode acender a coragem em quem já pensava em desistir. Um "Deus está com você" pode mudar a frequência emocional de um coração desanimado. É por isso que Hill dizia que as palavras são instrumentos de criação e a Bíblia afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. O espelho, nesse contexto, se torna o altar onde você reafirma seu propósito e onde o seu decreto ganha forma. Quando a mente entende que existe um plano definido, ela começa a alinhar pensamentos, emoções e ações para realizá-lo. E essa é a verdadeira alquimia da fé em movimento. Imagine-se todas as manhãs diante do espelho, olhando nos próprios olhos e declarando com firmeza: "Meu propósito é prosperar com propósito. Deus me guia e eu recebo a abundância que me pertence." Essa simples prática, quando repetida com fé, transforma o caos interior em direção clara. É como ajustar o foco de uma lente. Tudo o que estava embaçado começa a fazer sentido. O espelho, então, deixa de ser um objeto comum e se torna um mapa espiritual, guiando você para a versão mais elevada de si mesmo. E é nesse momento que o verdadeiro processo de transformação começa a revelar sua promessa. Existe um ponto na jornada espiritual e mental em que a pessoa percebe que não está apenas mudando pensamentos, está mudando a própria essência. Napoleon Hill dizia que a mente alcança tudo aquilo em que acredita, e é aí que o verdadeiro milagre acontece. O espelho se torna o laboratório da alma, o lugar onde crenças antigas são dissolvidas e novas verdades são criadas. Quando você começa a se ver como alguém próspero, digno e guiado por Deus, algo muda em sua frequência. A forma como você fala, anda e decide começa a refletir essa nova crença. É o início da transformação real, aquela que não depende de sorte, mas de consciência. Essa promessa é simples, mas poderosa. O que você acredita profundamente, o universo materializa. Hill chamava isso de transmutação mental, a arte de converter desejo em realidade. Florence Scovel Shinn diria que é o retorno da palavra viva, porque aquilo que você declara com fé retorna multiplicado. Pense em quantas vezes você orou por prosperidade, mas sem se ver merecedor dela. O segredo está em inverter essa lógica. Primeiro, você crê, depois, você vê. É assim que a fé se transforma em ponte entre o invisível e o tangível. Deus não responde ao desespero, ele responde à convicção, e o espelho é o ponto onde essa convicção começa a se consolidar. Cada vez que você se olha e diz "eu recebo", está firmando um pacto com sua nova versão. É como renovar um contrato espiritual com o propósito de crescer, prosperar e viver o sucesso com propósito. Quando a mente começa a aceitar essa nova verdade, o subconsciente se reorganiza e a vida, quase magicamente, começa a cooperar. Portas se abrem, oportunidades aparecem, pessoas certas cruzam o caminho. E tudo isso parte de um simples ato, o de acreditar na promessa que o próprio Deus escreveu dentro de você, a de que você nasceu para prosperar. A prosperidade é como uma estação de rádio que nunca deixa de transmitir, mas só quem ajusta a sintonia consegue ouvir a melodia certa. Napoleon Hill dizia que a mente é como um imã, atrai aquilo com o que mais se identifica.
Quando a pessoa vive repetindo frases de escassez, está simplesmente sintonizando a frequência errada e o universo responde com mais do mesmo. Deus criou leis universais que não falham, e uma delas é a da vibração. Se você quer atrair riqueza, precisa vibrar na abundância. Se quer viver em paz, precisa falar paz. É simples, mas exige disciplina mental. Pensar com fé, sentir com gratidão e agir com propósito. Imagine alguém que liga o rádio da vida e insiste em reclamar do chiado, sem perceber que a culpa não é da transmissão, mas da frequência. Assim é com a mente humana. Hill ensinava que o sucesso começa com uma mente sintonizada no propósito certo. E o espelho, mais uma vez, é a ferramenta perfeita para esse alinhamento. Quando você se olha e afirma "eu recebo", está girando o botão da sua frequência interior, está dizendo ao universo: estou pronto para ouvir a estação da prosperidade. E então, o que parecia distante começa a se aproximar, como um som que finalmente fica nítido depois de tanto ruído. A sintonia da prosperidade é uma escolha diária. Você pode acordar e sintonizar o medo ou pode ajustar o dial para a fé. Pode ouvir as notícias da escassez ou repetir as promessas de Deus. Tudo depende da estação que você decide ouvir dentro de si. E o mais fascinante é que, quando a mente muda de frequência, o mundo muda junto. As pessoas certas começam a aparecer, os negócios fluem, a criatividade desperta. Hill dizia que pensar é o trabalho mais difícil do mundo e, por isso, poucos o fazem. Mas aqueles que pensam com fé e propósito descobrem algo grandioso. A prosperidade sempre esteve tocando, só esperava você sintonizar. Quantas vezes alguém diz, nunca tenho sorte, dinheiro é difícil, ou isso não é para mim? Essas frases, ditas quase no automático, são o que Napoleon Hill chamaria de contratos invisíveis com a escassez. E o mais curioso é que a maioria nem percebe que está selando o próprio bloqueio. Cada palavra negativa que sai da sua boca é uma assinatura mental autorizando a falta a permanecer. A mente subconsciente, fiel como um servo, obedece e manifesta o que escuta repetidamente. Florence Scovel Shinn já dizia, o homem cria a própria limitação com a língua. E Hill completaria, a pobreza começa na mente. Imagine que suas palavras são cheques espirituais. Quando você diz, não consigo, está emitindo um cheque sem fundo e o universo apenas devolve, ordem recusada. Já quando você diz, eu recebo, está liberando o crédito da fé, o valor ilimitado da confiança em Deus. É por isso que o espelho se torna o melhor lugar para rasgar esses antigos contratos de escassez. É ali que você começa a substituir as velhas afirmações que te prendem por decretos que te libertam. Um simples "eu posso", dito com verdade, tem o poder de silenciar anos de autossabotagem. O decreto da escassez é sorrateiro, se infiltra nas conversas, nas piadas, nas desculpas. Mas o decreto da abundância é intencional. Ele exige atenção, fé e constância. Hill dizia que você se torna aquilo que pensa e fala com mais frequência. Isso significa que sua vida é um eco das palavras que você repete diante do espelho. Por isso, quando você começar a dizer, eu recebo, sinta o peso dessa decisão. É o rompimento com uma velha identidade e o início de uma nova jornada de prosperidade com propósito. E no instante em que você assume essa nova linguagem, algo poderoso acontece. Sua consciência desperta para um novo nível de realidade. Quando você pronuncia um decreto de poder, algo acontece dentro de você. É como se uma corrente elétrica atravessasse a mente, despertando uma nova consciência. Napoleon Hill chamava isso de tomada de posse, o momento em que a ideia deixa de ser teoria e se torna convicção. É nesse instante que o espelho deixa de ser apenas um reflexo e passa a ser um altar de transformação.
Você não está apenas dizendo palavras, está reprogramando o cérebro, está informando a alma que uma nova identidade está assumindo o comando. E esse choque de realidade é necessário, porque a mente preguiçosa precisa ser sacudida para lembrar quem ela é em Deus. Pense em quantas vezes você repetiu velhos padrões sem perceber. Acordar desmotivado, reclamar do trabalho, temer o futuro. Tudo isso é um roteiro inconsciente que se repete há anos. O decreto é o comando que interrompe esse ciclo. Quando você olha no espelho e diz, eu recebo, está literalmente enviando um pulso de energia espiritual para dentro da própria mente, alterando a frequência do subconsciente. Hill dizia que a fé é o único antídoto para o medo. E é exatamente o que esse choque faz. Neutraliza o medo e ativa o poder. É como se o Espírito Santo soprasse vida nova sobre suas crenças antigas. Esse é o ponto onde muitos desistem, porque o desconforto é real. A mente velha grita, tenta resistir e o ego quer manter o controle. Mas é preciso atravessar o incômodo para alcançar o renascimento. A fé não é um sentimento confortável, é um ato de coragem. É declarar eu recebo, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E é justamente esse confronto interno que faz nascer a nova identidade. A partir daqui, o processo deixa de ser apenas espiritual e começa a ser científico, porque até a neurociência já descobriu o que Florence e Hill sempre souberam. As palavras mudam o cérebro. Tudo o que você afirma com fé entra em movimento em um campo invisível. Napoleon Hill dizia que os pensamentos são coisas, e Florence Scovel Shinn completava. Toda palavra que você profere planta uma semente no campo da substância invisível. Esse campo é o espaço entre o visível e o invisível, onde as ideias se tornam realidade. Cada eu recebo que você declara é uma frequência vibrando no plano espiritual, alinhando circunstâncias, pessoas e oportunidades para que a promessa se manifeste. Não é mágica, é lei. É a correspondência entre o que você crê e o que o universo devolve. Imagine o campo como um vasto terreno fértil. A mente é o agricultor e as palavras são as sementes. Se você planta medo, colhe limitação. Se planta confiança, colhe resultados. O segredo é persistir na semeadura certa, mesmo quando nada parece brotar. É nesse silêncio que o invisível trabalha. Hill ensinava que o sucesso pertence àqueles que têm fé inabalável, mesmo sem ver sinais. E é nesse ponto que a maioria se perde. Desiste antes da colheita, cava o solo antes da hora e destrói a semente do milagre com a dúvida. Mas quem entende o campo sabe esperar. Sabe que o tempo da manifestação é o tempo da maturação da fé. Por isso, continue olhando no espelho e declarando eu recebo, mesmo que tudo pareça igual. O campo da manifestação está ouvindo. Ele está respondendo silenciosamente, preparando o terreno para que o invisível se torne tangível. Quando o decreto é firme, o campo obedece. Quando a fé é constante, o impossível se curva. E quando o coração está alinhado com Deus, toda palavra se cumpre. Porque a verdade não é o que você vê, é o que você crê. Quando você diz eu recebo com o coração desperto, o espelho deixa de refletir o que você era e passa a revelar quem você realmente é. Esse é o momento em que a fé se torna visão e a consciência se expande para enxergar o divino em cada detalhe da vida. Napoleon Hill dizia que nenhum homem é derrotado enquanto sua mente acreditar que é possível vencer. E é exatamente isso que acontece aqui. Você deixa de ser alguém que busca prosperidade e se torna aquele que a incorpora, porque entendeu que o poder criador sempre esteve dentro de você. Esse é o nascimento da verdadeira abundância, não como posse, mas como estado de ser. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra é a espada do espírito
e agora você sabe manejá-la. Você aprendeu a calar o decreto da escassez, a afirmar a verdade da fé e a manter viva a vibração da confiança. Tudo o que foi dito diante do espelho continua ecoando no campo da manifestação, moldando silenciosamente sua nova realidade. O que antes era luta, agora é fluxo. O que antes era dúvida, agora é certeza. Você não está mais pedindo, está recebendo. E essa é a chave que muda tudo. O reconhecimento de que o milagre não vem de fora, ele nasce de dentro. Por isso, neste momento, feche os olhos e declare com força: eu recebo, eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou completo. Sinta essas palavras atravessando cada célula do seu corpo. Você acaba de reescrever o seu destino. A consciência que desperta nunca mais volta a dormir, porque uma vez que a luz é acesa, a escuridão perde o poder. O espelho não é mais apenas um reflexo, é o portal entre o que você acreditava ser e o que você realmente é em Deus. E agora a jornada continua, porque quem desperta multiplica a luz. O espelho é mais do que vidro. Ele é um convite ao confronto mais sincero que existe, o encontro com a própria alma. Napoleon Hill perguntaria: você tem um plano definido para a sua vida ou está apenas desejando? Muitas pessoas vivem de desejos vazios, orações mecânicas e esperanças frágeis. O verdadeiro sucesso começa quando você encara de frente quem realmente é, reconhece seus medos, suas dúvidas e, acima de tudo, sua capacidade de superação. Esse é o momento em que você decide se vai continuar sendo refém de circunstâncias ou assumir seu papel de herdeiro da abundância que Deus preparou. O confronto não é fácil. Olhar nos próprios olhos e admitir suas fraquezas exige coragem, mas também revela força. Hill chamava esse momento de definição do propósito, porque só quem sabe onde quer chegar consegue orientar cada pensamento, palavra e ação em direção ao sucesso com propósito. Florence Scovel Shinn diria que cada palavra é uma semente espiritual, e quando você a dirige à sua própria alma, ela germina em mudança real. Por isso, cada reflexão diante do espelho deve ser feita com atenção. O que você escolhe acreditar sobre si mesmo agora determinará os frutos que a vida trará. E imagine-se diante do reflexo, perguntando: quem eu sou, quem eu quero ser? É um diálogo íntimo, silencioso, mas poderoso. É a oportunidade de substituir velhos roteiros de dúvida por novas histórias de confiança e fé. Hill afirmava que o que a mente pode conceber e acreditar pode alcançar. E é exatamente isso que acontece quando você encara a própria alma com honestidade. Cada escolha diante do espelho é uma decisão de assumir responsabilidade pela própria vida. E quando você se compromete, o universo conspira a favor. Mas só se você tiver a coragem de olhar, ouvir e agir. Histórias reais têm um poder que teoria nenhuma consegue alcançar. Thomas, um empresário comum, estava à beira da falência quando decidiu aplicar os princípios de Napoleon Hill e Florence Scovel Shinn em sua vida. Ele começou a declarar diariamente: eu recebo a abundância de Deus em todos os aspectos da minha vida. No início, parecia apenas uma repetição vazia, mas com fé constante e mentalidade de riqueza, sua mente começou a sintonizar oportunidades que antes passavam despercebidas. Pessoas certas entraram em seu caminho, contratos foram fechados e portas que pareciam impossíveis começaram a se abrir. O que diferencia esses relatos é que a transformação não ocorre por sorte, mas por trabalho com a mente mestra. Hill chamava isso de trabalho em equipe, não apenas com pessoas, mas com a própria fé, pensamentos e palavras. Quando você alinha seu coração, sua mente e suas ações com Deus, a realidade responde. Cada desafio que surge é apenas um teste de persistência. E cada vitória confirma que a promessa da abundância está ao alcance de quem decide receber. Thomas é apenas um exemplo.
Você também pode ser outro, porque a fórmula é a mesma. Fé aplicada, ação decisiva e palavras que refletem convicção. O ponto mais inspirador dessas histórias é que elas mostram que transformação é possível para qualquer pessoa, independente de passado ou condição atual. Hill dizia que a riqueza começa na mente, não no bolso, e a Bíblia reforça que Deus dá força e sabedoria a quem busca com fé. Ao ouvir relatos assim, somos lembrados de que o poder de mudar está nas nossas mãos. Basta coragem, disciplina e a decisão de assumir a posição de herdeiro. E cada relato nos prepara para a próxima etapa. Perceber que o ritual que você já pratica diariamente pode ser reprogramado para atrair abundância real. A maioria das pessoas já realiza um ritual diário, mas não percebe que ele está programado para a escassez. Acorda, olha para o espelho, repete pensamentos automáticos e segue com dúvidas que só reforçam limitações. Napoleon Hill dizia que substituir o hábito da dúvida pelo hábito da ação decisiva é a chave para transformar a vida. E Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra que você usa diariamente é um decreto espiritual, moldando tudo ao seu redor. A boa notícia? Você já tem a rotina, já pratica o ritual, só precisa trocar a senha. Um pequeno ajuste de palavras e intenção muda todo o resultado. Imagine-se trocando automaticamente frases como "não consigo" por "eu recebo" logo ao acordar. Esse simples gesto ressignifica cada ação do dia, cada decisão, cada conversa, cada oportunidade. Hill chamaria isso de persistência aplicada ao pensamento planejado. É como atualizar o software da mente. A lógica continua a mesma, mas agora você opera na frequência da abundância. E o mais fascinante é que, ao fazer isso, você não cria algo novo do zero. Apenas desbloqueia o que já é seu por direito, seguindo os princípios bíblicos de prosperidade e fé. O ritual diário deixa de ser repetição mecânica e se transforma em aliança com o sucesso com propósito. Cada vez que você troca palavras de escassez por palavras de poder, está reprogramando seu cérebro, alinhando seus pensamentos com a mente de Deus. Hill enfatizava que a mente subconsciente absorve tudo que você afirma repetidamente. E agora, você tem a oportunidade de inserir decretos que abrem portas. É um processo simples, mas poderoso, que transforma a rotina em um trampolim para riqueza, crescimento e confiança inabalável. E essa mudança prepara você para descobrir a palavra-chave que sela todo o seu plano de abundância. Existe uma palavra que muda tudo quando dita com convicção: recebo. Napoleon Hill a veria como a chave do sucesso automático, a afirmação que sela seu plano com fé inabalável. Florence Scovel Shinn diria que é a palavra que abre portas invisíveis e ativa a lei da atração. Por anos, muitos viveram buscando sinais externos, esquecendo que o poder estava na voz e no coração. Dizer "eu recebo" diante do espelho não é apenas repetir uma frase, é declarar ao universo e a si mesmo que você aceita a abundância, a riqueza e o sucesso que Deus já destinou. É simples, mas requer coragem e consistência. O mais impressionante é que essa palavra transforma não apenas pensamentos, mas sentimentos e ações. Cada "eu recebo" é um decreto de autoridade sobre a própria vida. Hill ensinava que tudo começa na mente, e a palavra é a ponte entre a fé e a realização. Quando você diz com emoção e convicção, está conectando sua alma à sua mente subconsciente, e o universo responde. É como apertar um botão que libera oportunidades, prosperidade e crescimento espiritual. E ao repetir, você percebe que a resistência interior diminui e o velho padrão de dúvida e escassez perde força gradualmente. Dizer "recebo" coloca você na frequência da abundância de forma quase automática.
É o ato final que substitui contratos de escassez por decretos de prosperidade bíblica. Cada palavra é carregada de intenção, fé e propósito, alinhando suas decisões com a riqueza que Deus oferece. É um convite para assumir a identidade de herdeiro e se reconectar com o poder que sempre esteve dentro de você. E ao afirmar essa palavra diariamente, o espelho se torna não apenas reflexo, mas portal, a porta que conecta a sua realidade visível à promessa divina do sucesso com propósito. Quando você declara recebo, não está apenas dizendo palavras, está assumindo sua posição de herdeiro. Napoleon Hill chamaria isso de cultivar uma personalidade ímã, alguém cuja fé e expectativa positiva atraem riqueza, oportunidades e prosperidade. É o ato de assumir que você merece tudo o que Deus preparou e que seu destino não depende da sorte, mas de sua convicção. A posição de herdeiro é uma postura mental e espiritual. Não é arrogância, é alinhamento com o propósito divino e reconhecimento do potencial ilimitado que já existe dentro de você. Ser herdeiro significa viver com consciência de abundância. Cada decisão, cada palavra e cada ação refletem essa nova identidade. Hill ensinava que a mente que se reconhece merecedora é capaz de superar obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Florence Scovel Shinn complementaria que a palavra afirmativa fortalece o espírito e atrai aliados, ideias e oportunidades inesperadas. Ao declarar "eu recebo", você não apenas internaliza riqueza, mas também emana confiança, e essa energia magnética transforma o ambiente à sua volta. É um ciclo poderoso de fé, ação e retorno. Essa posição exige prática e disciplina. É preciso olhar diariamente no espelho, reafirmar seu direito de receber e internalizar que a prosperidade é seu estado natural. Cada vez que você repete "eu recebo", está reforçando o contrato espiritual com Deus, sua fé e consigo mesmo. O herdeiro entende que a riqueza, o sucesso e o crescimento não são externos, são reflexos da mentalidade, da fé aplicada e do alinhamento com princípios bíblicos. E ao assumir essa posição, você se prepara para o próximo passo: criar a aliança perfeita entre visão e ação, olhos e voz, mente e coração. Quando você olha nos próprios olhos e diz "recebo", algo extraordinário acontece. Visão e som se unem para criar uma realidade nova. Napoleon Hill ensinava que tudo o que a mente pode conceber e acreditar pode alcançar. E aqui vemos isso em ação. O espelho deixa de ser apenas reflexo e se torna um portal onde a mente, o coração e a fé convergem. Cada palavra emitida e cada olhar direcionado são sinais de que você está pronto para materializar seus desejos, alinhar seu propósito com a ação e manifestar a abundância que Deus já destinou. O poder dessa aliança está na coerência entre o que você vê e o que você afirma. Se a mente diz uma coisa e os olhos mostram outra, a mensagem se dilui. Mas quando há concordância entre visão e som, o impacto é multiplicado. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra é decreto espiritual, capaz de transformar possibilidades invisíveis em oportunidades reais. Hill complementaria, dizendo que a mente subconsciente absorve o que é repetido com convicção. Portanto, quando você combina a imagem que vê no espelho com a declaração de fé, cria uma ponte direta para a abundância, prosperidade bíblica e sucesso com propósito. Essa prática simples, mas poderosa, muda não apenas sua percepção, mas toda a frequência da sua vida. Cada manhã, diante do espelho, se torna um ritual de reprogramação, alinhando crenças, intenções e ações. A energia emitida é magnética. Pessoas, oportunidades e recursos começam a convergir naturalmente. A aliança entre som e visão é a confirmação de que a realidade pode ser moldada através da fé ativa e da mentalidade de riqueza.
E ao dominar essa aliança, você se prepara para aplicar técnicas de persistência que consolidam qualquer objetivo, avançando para o próximo passo da jornada, a técnica avançada dos 7 dias. A verdadeira transformação exige persistência, e Napoleon Hill chamava isso de um dos pilares do sucesso, aplicar a fé de forma consistente. A técnica dos 7 dias é simples, mas poderosa. Repetir diariamente o decreto recebo, observar seu reflexo, sentir a palavra penetrar na mente subconsciente e, ao final, queimar simbolicamente o papel da antiga identidade limitada. É um ato de fé aplicada, um ritual que sela a promessa de prosperidade e sucesso com propósito. Cada repetição reforça a mentalidade de riqueza e fortalece o alinhamento entre pensamento, palavra e ação, tornando você co-criador consciente da própria vida. O segredo está na disciplina. Durante os 7 dias, não importa como estejam as circunstâncias externas, o que importa é a prática diária. Hill enfatizava que a ação decisiva e persistente supera qualquer desafio. Ao seguir a técnica, você cria novas sinapses no cérebro, reforçando a autossugestão positiva e eliminando crenças limitantes. É como uma academia para a mente. Cada declaração fortalece a confiança, a fé e a percepção de merecimento. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra viva age no invisível, preparando oportunidades e pessoas certas para manifestarem o sucesso desejado. Ao final dos 7 dias, a queima do papel simboliza a libertação da velha identidade e a celebração da nova. É um gesto físico que reforça a decisão mental e espiritual. Você não é mais a pessoa que duvidava ou se limitava. Você é agora um herdeiro consciente da abundância divina. A técnica transforma não apenas a mente, mas todo o campo ao redor, abrindo portas de prosperidade bíblica, crescimento e riqueza segundo Deus. E essa prática prepara o terreno para a escolha final, a decisão que determina se você será mendigo ou herdeiro na sua própria vida. Chegou o momento decisivo, aquele que Napoleon Hill descreve como a diferença entre um homem que vence e um que permanece à margem da vida. O mendigo implora, se curva às circunstâncias e deixa que as dúvidas e o medo comandem suas ações. O herdeiro, por outro lado, assume o controle da própria mente, declara eu recebo e se coloca na posição de quem merece o que Deus preparou. É uma decisão de coragem, fé e consciência. Essa escolha não é sobre riqueza apenas material, mas sobre assumir responsabilidade pela própria vida, pelo sucesso com propósito e pela mentalidade de abundância. O mendigo vive reagindo, o herdeiro agindo. Hill enfatizava que a mente é o ponto de partida de toda riqueza, e quem não domina seus pensamentos permanece limitado. O herdeiro compreende que cada palavra e cada ação refletem a identidade escolhida, enquanto o mendigo repete padrões de escassez e autossabotagem. Florence Scovel Shinn lembraria que a palavra é a chave que abre ou fecha portas invisíveis. Ao decidir assumir a posição de herdeiro, você se alinha com a lei da atração, com a prosperidade bíblica e com a certeza de que Deus coloca à sua disposição tudo o que é necessário para crescer, prosperar e vencer. A escolha é simples, mas profunda. Você é dono da sua mente ou escravo das dúvidas? Cada eu recebo que você declara é um passo firme em direção ao herdeiro que existe dentro de você. Hill dizia que o sucesso nunca espera. Ele é conquistado por quem age com fé e decisão. E ao assumir essa postura, você se prepara para o próximo passo do ritual, tornar pública essa aliança, mostrando ao universo e a si mesmo que a transformação é real e definitiva. É a oportunidade de selar um pacto visível, multiplicando o poder individual através da energia coletiva. Ao comentar recebo, você não apenas declara palavras ao vento, você sela um pacto visível.
Napoleon Hill via isso como uma aliança de mentes mestras, onde a energia coletiva potencializa o poder individual. Cada pessoa que participa reforça a força do decreto, criando uma rede de fé, intenção e ação que reverbera no universo. Florence Scovel Shinn complementaria que a palavra afirmada em público tem peso espiritual, amplificando a manifestação do invisível. Ao tornar seu compromisso visível, você envia uma mensagem clara à sua mente, ao seu coração e a Deus. Você não está mais pedindo, você está assumindo o que é seu por direito. O poder do pacto público é profundo, porque transforma a intenção privada em responsabilidade coletiva. Hill dizia que a mente não trabalha isolada. Ela responde ao estímulo do ambiente, às crenças compartilhadas e à energia ao redor. Ao declarar "recebo" em público, você fortalece seu compromisso, torna-se exemplo e atrai oportunidades que antes pareciam distantes. É um ritual de coragem, fé aplicada e mentalidade de riqueza. Cada comentário é um selo. Cada palavra escrita é uma assinatura espiritual, mostrando que você está pronto para manifestar abundância e sucesso com propósito. Além disso, o pacto público gera disciplina e consistência. Quando o ato se torna visível, a tendência de procrastinar ou vacilar diminui. É como se o universo estivesse esperando que você assumisse essa posição de herdeiro de forma clara e decisiva. Florence e Hill concordariam. A fé não é completa até ser aplicada com ação e visibilidade. Portanto, cada recebo que você comenta fortalece não apenas você, mas todos ao seu redor, criando um ciclo de prosperidade bíblica, confiança e oportunidades. E ao finalizar esse pacto, você se prepara para o passo final, a decisão que realmente molda seu destino. Tudo converge para este momento final. O espelho está pronto, a palavra é recebo e o universo aguarda sua decisão. Napoleon Hill dizia: não espere, o momento certo nunca chegará. É agora, neste instante, que você escolhe assumir a posição de herdeiro, abandonar a mentalidade de escassez e declarar ao mundo, a Deus e a si mesmo, que está pronto para receber tudo o que já é seu por direito. Cada pensamento, cada palavra e cada ação futura serão moldados por essa decisão. A abundância não é mais um conceito distante, ela se torna parte da sua realidade. Essa decisão é mais do que simbólica, é transformadora. Escolher ser herdeiro significa internalizar fé, prosperidade bíblica e mentalidade de riqueza. Significa dizer, eu recebo, não apenas com a boca, mas com o coração, a mente e a alma. Hill ensinava que a mente que age de acordo com um objetivo definido cria forças invisíveis que atraem pessoas, oportunidades e recursos certos. Cada palavra afirmada diante do espelho, cada comentário, recebo, selando seu pacto público, convergem para fortalecer essa nova identidade. É a manifestação de fé aplicada, da mentalidade que supera a dúvida e da ação que cria resultados tangíveis. Ao declarar recebo, você encerra o ciclo de busca e inicia o ciclo de conquista. O mendigo interior desaparece, o herdeiro desperta. Florence Scovel Shinn e Napoleon Hill concordariam. A palavra é a chave. O momento é agora, e a fé é a força que move o invisível para o visível. Não há mais espaço para hesitação, nem para pedidos vazios. Esta é sua última decisão antes da ação definitiva. Olhe no espelho, diga, eu recebo, e sinta a transformação. O universo reconhece sua autoridade e sua vida se alinha à promessa de abundância, riqueza, segundo a Bíblia, e sucesso com propósito. Você chegou até aqui e agora tem tudo em mãos. O segredo do espelho, a palavra recebo, o ritual de 7 dias e a consciência de herdeiro. A pergunta que fica é, o que você vai fazer com isso?
Vai continuar vivendo no piloto automático, repetindo palavras que alimentam escassez, ou vai assumir de vez o poder que Deus já colocou dentro de você? Cada eu recebo que você pronuncia é um passo para transformar pensamentos em resultados, fé em ação e sonhos em realidade. Pense, quantas oportunidades passaram despercebidas porque você não percebeu que o verdadeiro poder estava na sua palavra e no seu olhar. Agora você sabe que a transformação começa no interior, que o espelho é o portal e que a abundância é um direito divino. Experimente aplicar o ritual. Repita a palavra recebo diariamente. Observe as mudanças e compartilhe sua experiência nos comentários. Qual decreto você vai assumir primeiro? Que contrato de escassez você está pronto para rasgar? E se você quer continuar aprendendo sobre prosperidade bíblica, mentalidade de riqueza e sucesso com propósito, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Cada vídeo é uma oportunidade de crescer, transformar sua realidade e alinhar sua fé com ação. Não espere mais para viver o que Deus já preparou para você. Comente, recebo, se você está pronto para assumir seu lugar de herdeiro e começar a manifestar abundância em todas as áreas da sua vida. O poder está em suas mãos. Só depende da sua decisão agora.